Saudações a todos, bem-vindos a mais uma aula de matemática aí, nesses tempos sombrios. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho do estudo da função seno, tá? Procede com a mesma linha de raciocínio da função seno, tá? A gente vai trabalhar simplesmente com o eixo aqui, ó, o eixo x, que é o eixo do cosseno, tá bom? Bom, então vamos pensar aqui no seguinte, vamos considerar aqui um ponto M qualquer no ciclo trigonométrico. Este ponto no ciclo trigonométrico, ele é formado por um par ordenado. Vamos considerar M' aqui e aqui o número correspondente ao eixo Y, que eu vou colocar M duas linhas, tá? Todo ponto aqui é formado por um par ordenado, esse número e esse número. Aqui nós temos um ângulo. De raio 1, conforme já vimos em definição. O raio aqui, né, qualquer parte do centro da circunferência trigonométrica até a circunferência aqui, o raio é 1. Então, daqui a aqui é 1, beleza? Centro O. Vou chamar o ângulo aqui de x, beleza? Bom, observe que do 0 até o M, vou colocar aqui o A para chamar de arco, tá? Daqui a aqui eu formei um arco de circunferência, beleza? Então vamos pensar assim, ó, seja OM, de O até M, o raio do ciclo, correto? Ele é o raio do ciclo. Esse M duas linhas e esse M', as projeções do ponto M, ou seja, é o par ordenado que forma esse ponto M aqui, ó. M', M duas linhas. A gente vai definir como cosseno do arco AM, certo? Esse arco aqui, ó, sempre no sentido anti-horário. Então, o cosseno do arco AM, ele será a abscissa do ponto M. Quem é a abscissa do ponto M? É o M', tá certo? Então, a gente pode definir o cosseno da seguinte maneira aqui, ó. Se a gente for pensar no triângulo retângulo, não é? Aqui nós temos um triângulo retângulo, correto? O, M', M. Aqui forma-se um triângulo retângulo. Então, se eu for pensar na definição, vou colocar aqui embaixo. Eu tenho cosseno de x é igual cateto adjacente, é OM'. OM', dividido pela hipotenusa, que é OM. Só que se eu olhar o OM, ele é o raio, certo? O raio vale quanto? Vale 1. Então, eu substituo o OM por 1, certo? OM' dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele próprio. Então, aqui eu tenho OM'. Portanto, deixa eu colocar aqui, portanto, dá para ver, eu tenho que sempre ficar esperto para verificar se aparece aqui no vídeo. Portanto, o meu cosseno de x vai ser quem? OM'. Essa aqui é a definição, digamos assim, do cosseno, OM', ou seja, o cosseno
tá? A gente vai definir o cosseno do arco AM ou do ângulo X, por exemplo. Se eu perguntar para vocês qual é o cosseno de 45 graus, a gente já estudou isso daí, raiz quadrada de 2 sobre 2. Esse número, raiz quadrada de 2 sobre 2, está onde? Está aqui, ó, na abscissa, certo? Então, o cosseno vai ser esse pedacinho aqui. Imagina agora se esse ponto M, ele desce para cá. O ângulo vai ficar mais agudo, certo? Então, se ele tiver aqui, ó, o cosseno vai ser de O até esse novo ponto. Se esse ponto M subir, vir até aqui, próximo do π sobre 2, não encostar no π sobre 2. Se ele chegar próximo do π sobre 2, o cosseno vai ser esse pedacinho aqui, tá bom? Então, o cosseno, ele é um valor que está sempre no eixo das abscissas, beleza? E aqui, como já estudamos, será o eixo dos senos, tá? Informações importantes. Vamos lá. Deixa eu colocar a caneta aqui. Informações importantes, ó. O cosseno de zero, toda vez que o cosseno estiver no zero, ele vai ser igual a 1. Porque o zero, o raio é 1, certo? Ó, daqui a aqui é 1. Então, o cosseno de zero vai ser 1. Agora, imagine esse ponto M, ele encostar aqui, ó, no π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus, né? Convertendo para radianos, convertendo para graus. Quando esse ponto estiver aqui, no eixo Y, que é o do seno, ele vai ser 0. Tá? Cosseno de 90 graus e cosseno de π sobre 2, ambos serão 0. Agora imagine que esse ponto M, ele ande e vem até aqui, ó. Bate no π, ou seja, π é a mesma coisa que 180 graus. Daqui a aqui, o raio é 1 também, só que o oposto, então vai ser menos 1, né? À esquerda do zero. Então, a gente vai falar que o cosseno de 180 ou o cosseno de π é igual a menos 1. Se o cosseno estiver aqui embaixo, ó, no eixo do seno, 3π sobre 2, que é o mesmo que 270 graus, a gente vai dizer que ele é 0. E fechando a circunferência trigonométrica, bateu aqui no 2π, ou seja, 2π, o mesmo que 360 graus, a gente vai dizer que o cosseno é igual a 1. Certo? Ou seja, procede com a mesma linha de raciocínio do seno, só que agora analisando o eixo das abscissas, beleza? É possível fazer cálculos com valores em graus maiores do que 360. Por exemplo, vamos calcular aqui, ó, o cosseno de 1830 graus. Então, eu pego 1830 e divido por uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus. Toda vez que eu for calcular, seja cosseno ou seno, tá? Para um valor maior do que 360, eu tenho que dividir por 360, tá? Para saber quantas voltas que ele deu aqui. Então, aqui, fazendo o cálculo, 1830 dividido por 360, que vai dar 5. 5 vezes 360 graus vai sobrar 30 graus, certo? A gente já sabe que esse número mais esse vezes esse, ou ao contrário, esse vezes esse mais esse, tem que dar essa resposta aqui, certo? Então, eu posso escrever que 1830 graus é igual a 5 vezes 360 graus mais o resto,
que é 30 graus. Esse carinha aqui é o resto, beleza? É o resto da divisão. Então, a gente vai dizer que o cosseno de 1830 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é a nossa resposta. Tá bom? Então é isso aí. Certo? Partindo para a função cosseno agora. Valeu!